Olá, meus amigos, começamos hoje a segunda temporada do Fala Que Eu Te Escuto. Hoje comigo aqui está a Carol, sócia do Marca Texto, diretora de marketing do Marca Texto, e o nosso convidado de hoje, o Thiago Matheus, psicólogo como criada, que vai falar tudo aquilo que vocês sempre quiseram ouvir nos momentos mais difíceis da preparação de vocês para as provas e dos vestibulares. Fala aí, Thiago, tudo bem, cara? Cadinho, tudo jóia. Primeiro, um prazer estar com vocês, né? Prazer é meu. A primeira temporada eu não consegui participar, questão de horário, mas na segunda estou firme e forte. Cara, obrigado pela confiança, demais a conta. Cara, um prazer te conhecer. Thiago. Cadinho, assim, hoje eu tô aqui para ter um papo com vocês. é isso mesmo, vamos trocar ideia. Quiserem saber sobre questão de ansiedade, sobre foco, tô Ih, disponível. rapaz, é assunto para mais de metro. E vamos de hora. Mas antes da gente começar, eu estou muito orgulhoso com a parada aí, cara, que é o seguinte. Carol, fala que eu te escuto sobre as nossas aprovações recorde em 2022. Pessoal, batemos recorde de aprovações no PISM em 2022. Enem vem aí também, mas eu tenho certeza que teremos muitas boas notícias. Até colocamos aqui alguns rostinhos dos nossos queridos alunos. Estamos muito felizes de ter feito parte dessa caminhada. E, Ricardo, pela primeira vez vai ser a primeira turma de aprovação que a gente está acompanhando desde o PISM 1. Então é uma conquista ainda com um gostinho mais especial. Nossa, o pessoal com a gente, São 3 anos com o Marca 3 Texto. anos com Marca Texto. Caraca, Thiagão, é muito legal, né, É cara? cada história, assim, que a gente fica impressionado. Uma história de superação de alunos que falam com a gente, assim, que só teve o Marca Texto mesmo como um parceiro dos estudos. Às vezes estuda em colégio público, às vezes em cidades mais distantes, né, Ricardo? Caramba, o pessoal do interior, né? E isso, que às vezes a escola ela não foca tanto no PISM. Então, é aí que aumenta a necessidade de ter ali um complemento, um estudo mais direcionado para o PISM. Então, muito bacana. Vou pegar uma carona aqui contigo, Carol. E manda como ver. é que é essa molecada o tempo todo contigo, né? Porque você tá ali, né? Você tá na linha de frente com essa rapaziada. Fala pra mim. É muito bacana, assim, é tudo muito intenso, né? Porque a gente acompanha durante o ano todo e a gente se apega muito. Então, às vezes me liga, Carol, eu passei o dia chorando, eu tô com crise de ansiedade, o que eu faço? E às vezes eu fico, meu Deus, eu sou do marketing. Pô, e nós vamos falar isso aqui direto, né, Thiago? Tudo todo. Mas eu tento pensar também muito no que foi pra mim. Porque eu também, há uns anos atrás, eu fui estudante do PISM. Então eu sei na pele o que é esse momento, né, Thiago, de desespero. E o pessoal, eles ficam com muita ansiedade, né? Ainda mais na reta final de vestibulares. Como que a gente pode fazer, assim, para durante o ano, ir amenizando isso durante o ano, para não chegar na reta final e estar tão intenso? Boa, Carol. Então, Carol, ansiedade, a gente tem que entender esse processo de ansiedade. A ansiedade é algo que todo mundo tem. Emoção, alguns falam que é emoção, outros falam que é sentimento, mas todo ser humano tem esse processo de ansiedade. Qual que é o tratamento? É você condicionar a sua ansiedade, você entendê-la. Eu sempre gosto de deixar muito no concreto, sabe, cara? Sim. Pra gente compreender. Tem pessoas que têm várias crises de ansiedade, mas não sabem que é uma crise de ansiedade. Mas medo é concreto. Todo mundo sente medo de alguma coisa. Vou te fazer uma pergunta. Medo paralisa? Trava? Trava. Por quê? Vamos te dar um exemplo. Você tem medo de barata, cara, Sim. por exemplo. Então você chegou aqui e tá cheio de barata na mesa. Você não entra. Você para e fala, e agora? Eu mato ou eu corro? Medo, beleza? Raciocínio, lógico e rápido. Tem que tomar. Ansiedade é a mesma coisa. Ela vai te paralisar. Caraca. Só que o medo é agora, é momentâneo, é aqui e agora. Você desceu daqui, eu estou dentro do seu carro, você não lembra das baratas, você manda mensagem para um amigo seu. Cara, ele tinha que ver que doideira. Eu entrei na minha sala cheio de barata na mesa. Acabou o assunto. Ansiedade não. É algo que vai lá na frente. Você já não sai de casa com receio de chegar no seu local de trabalho e está cheio de barata na mesa. Então, medo, curto prazo, aqui agora, ansiedade a longo prazo. E a gente tem muito aquela questão, sabe, Carol, de a ansiedade é o que vai vir, você vai viajar, senso comum, mas não. A ansiedade é um trauma do passado com excesso de futuro. Então, muitas das vezes, algo que aconteceu comigo, que eu não quero que aconteça de novo, eu acabo entrando no paralisar. Por exemplo, Thiagão, eu vou falar da minha experiência de sala de aula. Show. Né? E aí, de repente, a molecada assim, pô, Ricardinho, eu sabia, eu estudei pra caramba, mas chegou na hora da prova, eu travei, velho. Não tô sabendo de nada. E aí, é normal isso? Quantos anos você dá aula, cara?
32 anos. 32 anos. Quantas provas você pega quando você vai fazer a correção que está marcada a resposta certa, apagada e tem uma resposta errada? Pô, várias vezes. Aí sabe o que eles fazem? Puxa uma setinha assim, ó. Não é essa aqui que eu quis marcar não, cara. É aquela ali, ó. Por quê? Carol, ansiedade te gera insegurança. Sim. Quanto mais ansioso você é, mais inseguro você fica. O que é insegurança? Eu não acredito em mim. Sim. Então, se eu estudei para aquela prova, eu estou preparado para aquela prova, na hora que eu marco a resposta correta, bate aquela insegurança da ansiedade. Tá fácil demais, deve ter alguma pegadinha, não é isso que eu queria dizer, aí eu vou e marco a resposta errada. A molecada não confia no taco, né, Não cara? confia, então falta confiança. Então, quanto mais confiança eu tenho, mais segurança eu tenho, menos ansiedade. Essa dica eu sempre dei, então, ó, tinha um É. sentido. Não, marca primeiro e não desmarca em hipótese alguma. Hipótese alguma. Mas e esse negócio de energia do local de prova, isso pode contar também, cara? É muito subjetivo, sabe, Ricardinho? Sim. Energia e local de prova. Primeiro, o que diferencia a prova de um concurso público, de um Enem, de um PISM, do seu simulado tradicional do seu colégio? Ah, cara, deve ser a pressão, né, velho? A cobrança de fora também. Tipo, Muitas das vezes todo mundo coloca uma pressão de fora, a maioria das vezes é uma pressão interna, que eu que estou me colocando Sim. aquela pressão, beleza? O local do simulado, da prova, a única coisa que muda é que o seu amigo não está ali e você não está com o uniforme do seu colégio. A prova é a mesma. Sim. Quantas vezes, por que, Ricardo, você é mais do que ninguém, quantos simulados você já elaborou baseado em prova do Enem e em PISM? um monte. Então são as mesmas questões. Qual que é a dificuldade que eu tenho? Mas é um Sabe. ambiente. Por quê? É um ambiente desconhecido, com pessoas que eu não conheço, eu vou perdendo confiança. Eu começo a acreditar, Carol, que todo mundo ali é meu concorrente. Sim. E são seus concorrentes? Não. Não. É. O meu concorrente sou eu. Exato, cara. Então eu tenho que entender que eu sou capaz. Ah, tem 20 vagas e tem 1000 pessoas inscritas. Eu tenho que entender que tem 19, que uma é minha. Isso não é ser soberbo. É eu entender e confiar que eu me preparei, eu estudei, eu vou fazer. Pô, legal. Então, o ambiente interfere? Interfere quando você não está preparado. Preparado emocionalmente. Você já pegou N alunos que, focado, estudando, o tempo inteiro. Pedagogicamente perfeito. Emocionalmente, Sim. Pô, Thiagão, vou te falar uma parada, cara, né, Carol? Cara, essa questão da gente estar junto do aluno, nesse momento tão difícil para ele, porque o marca-texto, né, Carol, ele não é só um curso de internet, né, cara? Mesmo ele sendo digital, a gente quer humanizar o máximo possível o atendimento, né? Então, pra gente chegar no moleque e falar assim, pô, fala que eu discuto, meu filho. Né? O que tá pegando? Ô, Thiago, falando um pouquinho sobre atendimento, sobre emocional, uma dúvida. No Marca-Texto, a gente não atende somente o aluno, a gente lida muito com os pais também. E às vezes, eu percebo que o pai, às vezes o emocional dele tá muito mais abalado e ele tá muito mais, assim, ansioso. Como que isso influencia no desempenho do filho? Pô, Carol. Assim, Carol, perfeito sua pergunta. Por quê? Diferencia totalmente da questão da segurança, da ansiedade. Muitas das vezes o pai quer algo para ele. Ele esqueceu de entender qual que é o processo do filho. De ele se realizar no Se ele quer se realizar. A gente que trabalha com educação, eu falo que todo ano eu me realizo. Um dia da minha vida eu quis ser bombeiro, um dia da minha vida eu quis ser advogado, outro dia eu quis ser médico. E quando você aprova um desses alunos, eu me sinto realizado. Pô, ele tá Falou levando um tudo. pouquinho de mim. Falou tudo. Eu tô me realizando nessa profissão. Só que aí, como pai, o que eu quero? Eu quero o melhor pro meu filho. Só que eu esqueço de perguntar para ele, o que é melhor para você? O que você quer fazer? A gente tem muita orientação vocacional, Sim. orientação profissional. E o que isso significa? O resultado que dá ali é o que eu tenho que fazer? Não é. O resultado que dá ali, Carol, é algo assim, dentro do meu dia a dia, do meu trabalho, das minhas altas habilidades, é que eu vou ficar mais confortável para fazer. Não vai me gerar esforço. Vou te dar até um exemplo da minha casa, cara. Eu, quando tentei vestibular pela primeira vez, eu queria direito. Como eu falei lá no primeiro episódio do Fala que eu discuto, né, eu caí de paraquedas na vida de professor. E aí minha filha fez vestibular para direito e passou em direito. Aluna do marca-texto, né, Carol? Foi aprovada É. esse ano. E aí, cara, eu fiz assim, eu não posso atrapalhar a preparação dela de jeito nenhum. Porque ela tá indo para um caminho que eu lá atrás eu tava querendo ir, entendeu? Pô, isso é do caramba que você acabou de É um fazer. cuidado que os pais têm que ter, né? E quanto mais você conversa com os pais, mais confiança e credibilidade você dá. Sim. Porque os pais têm várias dúvidas. Eles não estão no dia a dia, eles não conhecem o colégio, não conhecem o cursinho. E eles querem o quê? Não, meu filho tem que estar preparado.
e fazem perguntas para os filhos também não sabem responder. Exato. Mais insegurança, coloca em xeque algumas situações. Quando você passa a atender esses pais, tudo fica claro. A pressão diminui, porque você vai falar, paizão, quer lugar? Deixa, ele tá bem. Eu já reparei, assim, muitas das vezes nós somos a ponte, né? Sim. Às vezes falta ali uma comunicação, uma informação que fica ali presa. E às vezes o marca-texto entra para ser essa ponte. E aí a gente consegue estar alinhado. Curso, colégio e os pais. Isso é bem os mediadores, né? Você vai mediando. Até os conflitos, né? Que chegam muitos conflitos. Para vocês, para você, Chico, já que você está no dia a dia, no corpo a corpo com os meninos. Eles acabam desabafando. Terminei com a minha namorada, briguei com meu pai, tá dando processo de... E eu vou falar sobre isso hoje aqui, cara. Mas antes, olha só, tem uma pergunta aqui, que é a seguinte, Tiagão. Cara, vai fazer agora 3 anos, né, Carol, de pós-pandemia. Te pergunto, a pandemia ou o pós-pandemia deixou esse mundo muito doido? Essa nossa molecada cada vez assim mais ansiosa, mais assim, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Porque ano passado, né, cara, em 2021, o que aconteceu? Foi o retorno presencial. E foi um ano dificílimo para esses meninos aí, para se ambientar novamente em sala de aula, né, de escola. E aí, você como psicólogo, né, de escola, né, dessa molecada, cara, o que você vivenciou? Cardinho, olha só, a gente só vai começar a entender os efeitos da pandemia daqui uns anos para frente ainda. Hoje a gente só tem declínio, porque a gente pegou meninos que não tiveram a questão do apoio, a questão do estudo, não teve cobrança. Por que tem que ter cobrança? Não teve disciplina. Então o que isso quer dizer? São meninos que a gente não sabe ainda como que eles estão pedagogicamente. Aí não é só menino, não. É muita gente que está no Enem, porque desaprendeu como estudar. A gente entrou na questão da aula online. Sim. Que aumentou ainda mais o tempo de tela. Sim. Hoje, Ricardo, qual que é o maior malefício que a gente tem hoje? É o imediatismo. Sim. Que é causado pela ansiedade. A gente fala muita palavra ansiedade. Quero tudo agora. Eu quero tudo agora. Os nossos pais não querem frustrar os filhos. Os nossos alunos não querem ser frustrados. Mas eu quero tudo para hoje. Para ontem. Melhor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um planejamento, entende? É fácil fazer um planejamento com as redes sociais? Em cima, com o celular, com as telas. É ruim. Hoje em dia, rede social é o que está conectado para a gente conhecer pessoas, Sim. trocar ideias, algo muito benéfico. Hoje, aula vocês. Sim. Vocês dão aula para Brasil inteiro, sem sair do lugar. Vou te falar um negócio, cara. Um dos diferenciais do marca-texto, a Carol vai falar melhor do que eu, é o cronograma de estudos que a gente faz personalizado, não é, com a molecada? Eles organizaram o seu próprio tempo de preparação. Cada aluno tem a sua rotina, né? Alguns alunos estudam parte da manhã, à tarde. E eu falo muito também assim, questão de desempenho mesmo. Alguns alunos preferem estudar à noite, né? Outros, às vezes, eu prefiro estudar de 2 em 2 horas por dia, a semana rende mais assim. Então é importante a gente reconhecer que cada aluno é único. Não adianta a gente querer entregar a fórmula ali, porque não existe fórmula. Acaba que a gente comete um erro muito grande, sabe? De determinar quantas horas aquele aluno tem que estudar sem conhecer. Tem alunos que têm a condição de fazer 6 horas de estudo. Tem aluno que tem condição de fazer 1h30. Só que ele vai render desde 1h30. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Então é muito importante você fazer uma rotina individual, porque não somos iguais, não temos a mesma rotina. Às vezes um faz inglês, outro faz natação, outro faz aquilo. Então não tem como adequar as 2 rotinas. Uma rotina só para as 2 pessoas. Sim. E hoje, cara, o que acontece? Quem sai na frente hoje? Isso eu te falo no mundo financeiro, no global. Quem consegue focar. É fácil focar? Cara, e essa aí... Com redes sociais é difícil, Você não consegue andar de uma esquina a outra sem você ouvir no celular. Rapaz, Você não consegue. doideira, né, cara? Ou aquele clipe do... Pô, tem aquela banda que eu adoro, cara. Caraca, Pink Floyd, maluco. Pink Floyd. Mais famosinho. Cara, igualzinho, cara. O pessoal vai virando salsicha e vai ser triturado. E assim, cara, é algo que a gente não pode frustrar. Então a gente precisa da dopamina, droga da felicidade. Eu preciso produzir isso o mais rápido possível. Se eu estou entediado, o que eu faço? Eu tenho que alimentar para eu ficar feliz, para eu ficar bem. Então, se eu estou entediado, eu vou para a rede social.
Aí entra todas as questões de estudo, de algoritmo, que tudo que é passado ali, que você gosta de perceber, que você gosta de visualizar, vai aparecer primeiro, para te prender. Dificilmente eu consigo, estou estudando, deixa eu só ver um negócio aqui no celular. Na hora que você pegou o celular, você se perdeu. E eu acho que também tá muito ligado àquilo da gente achar que dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Porque quando você pega o celular, não é só uma rede social. É um e-mail que chega, é o WhatsApp que você tem que checar, é uma ligação perdida, né? Sim. Inclusive, teve muitos alunos que viraram pra mim assim, que eu perguntava, qual que é o seu Instagram? Tô reativando agora, Carol, que eu tinha desativado o TikTok, Instagram. Será que é mesmo necessário, assim, para ter foco? Ou a gente consegue usar até mesmo as redes sociais a nosso favor? A gente tem a questão da predisposição. Se eu tenho uma predisposição a pegar o meu celular, distrair e não voltar, aí é importante você tirar. Porque o tempo que você vai economizar, ou melhor, que você vai ganhar para o estudo, é gigantesco. Você otimiza o seu dia a dia. Agora, se você quer a minoria da sociedade, que você vai pegar o celular, vai observar, vai responder um e-mail, vai ver uma coisa de trabalho, vai voltar com ele, vai estudar, não precisa. Só que hoje é muito difícil. Eu te falo, Ricardo, hoje não é só a questão da rede social propriamente dita. Eu tenho uma filha de 9 anos, uma filha de 9 e um menino de 4. A minha filha não assistiu a série da Wandinha, porque ela ficou meio com medo, meio assim, papai, você assistiu isso? Não quis assistir. Sabe o que ela fez? Ela jogou no YouTube para ver todos os comentários sobre os episódios, para ela interagir, entender, para conversar com as amiguinhas dela no colégio. Eu vi social secundária. Exatamente. Eu vi outros casos parecidos da criança não viu a série, mas ela ama a Wandinha, ela se veste como ela porque ela viu vídeos, ela viu outras pessoas falando. Cortes. A gente vê que existe várias formas hoje de você consumir conteúdo. Né? Não é só ali através daquela série, daquele vídeo do YouTube. E, por exemplo, até o TikTok. Hoje o TikTok é uma ferramenta aí mais usada pelos adolescentes. É possível no TikTok você pegar um conteúdo, por exemplo, para você estudar? Sim. É possível. Sim. Então, também dá para usar essas redes sociais. Tira uma dúvida, o professor joga uma fórmula, joga aqui. O professor gosta muito de fazer alguns, né? Hoje, a gente tem que entender o quê? O que é mais leve para o aluno, tá de boa. O que é tradicional, muito pesado, ele não vai manter o interesse. A gente evoluiu em tudo. Mesma questão de levar o aprendizado ao teu aluno. É o mesmo tipo de aula que a gente tem há muito tempo. Cara, o professor fica em pé na frente da sala, os meninos sentados e... Esse modelo já foi, né, cara? Já foi. Inclusive, assim, isso que eu queria te perguntar também. A gente sabe que hoje, ainda mais hoje em dia, tudo muda muito rápido, né? Às vezes a gente não consegue nem acompanhar as mudanças. Como que isso tem que estar também, conciliando isso também com a parte da educação? Porque a gente conversa muito aqui, às vezes uma sala de aula, por exemplo, é a mesma de 30 anos atrás. Às vezes não muda nem as carteiras, nem o quadro. Isso também pode prejudicar e pode estar prejudicando os adolescentes, o desempenho deles? Cara, prejudica demais. Porque ele já está cansado. Ele está desde o maternal com a mesma metodologia de aula. Beleza? Ricardo, a gente veio aí com questão do novo ensino médio. Sim. Foi. Rapaz, assunto a mais de metro. Mais de metro. Tá, realmente mudou? Nada. E parece que mesmo assim eles já querem voltar. Já estão pensando nisso aí. Se a gente não muda o processo avaliativo, que é o resultado final, você vai mudar o meio por qual motivo? Qual que é o processo avaliativo hoje? Prova simulada. Igual, praticamente, né? Uma prova igual, independente para... Só que, por exemplo, quando eu estudei eu tinha a referência da menina que era muito bom em português, que é muito bom em matemática, e eu era o bagunceiro, que hoje já se mudou. Hoje é tal da inteligência social. Não era trabalhar isso antes. Sim. Eu tenho dificuldade imensa, cara. Se me der uma prova do Enem para eu fazê-la aqui, eu vou abaixo de 50% assim. Eu também. Se eu chegar nos 40%, eu tô de boa. Agora, se você chegar pra gente conversar, questão por questão, eu vou evoluir demais. Aí eu vou falar que eu vou bater na casa dos 80%. Porque eu vou ter a dificuldade de colocar o que eu tô passando no papel. Mas na hora de falar, eu vou desenrolar. Como é que eu faço isso no novo ensino médio? Como é que eu trabalho outras habilidades que eu vou ter, pedagógicas, sendo que na hora do resultado, na hora da cobrança, na hora que eu tenho que mostrar o que eu sei, é a mesma metodologia. Cara, você estava falando aqui de rede social, né? Eu vou, assim, falar de uma experiência que eu tive e eu acho que você tem muito a contribuir para isso. Além
né, de tomar tempo da molecada, eu percebi também que muitos têm uma necessidade muito grande de, por exemplo, eu tirei 10 no simulado da turma de medicina, eu sou 01, 02. E aí você que está aqui nessa rede social, você diz, caraca, eu não estou tendo a mesma performance. Isso causa sofrimento, né, cara? Sim, demais a conta. Mas até que ponto que isso é verdade? Pois é, mano. É aí que entra a questão da concorrência. Aí também. entra a questão do... Já jogou poker? Já. Do blefe. É o Qual é a blefe. sacada do poker? O blefe. Eu tenho ou não tenho, não vou mudar a minha expressão, mas vou falar. Eu vou minar o outro. Qualquer um dos maiores markets que tem, principalmente na nossa cidade, é que o colégio X é Sim. o top. Todo mundo que tá lá passa. Passa nada, cara. Não passa, mas na hora que você vê a camisa, na hora que você vê isso, que você entra na sala de aula, você fala, só peguei gente daquele colégio lá. Eu passei por isso em casa, cara. Pô, o pessoal da própria turma, né, e tal. Tirei tanto em biologia, porque estava na turma de medicina. O outro estava, fechei física, aberta. Pô, aí a moleque, caraca, eu vou continuar estudando pra quê, velho? Mas é aí que ganha. Porque o meu concorrente, que eu acredito ser o meu concorrente direto, ele acaba que ele desiste. Ele perde a questão do foco. Pois é, cara. O Ricardo, tem uma teoria que é usada a lei dos 85%. Manda. Que é muito falada e relacionada ao Bolt, que é velocista. Uhum. Por quê? Ele sabe que biologicamente o corpo dele, a arrancada dele é fraca, porque ele é muito mais alto que os velocistas, que são baixinhos. A largada dele é fraca. Ele continua trabalhando sobre isso? Continuou, só que ele sabe que numa porcentagem da prova pra frente, ele é o melhor. Então ele se dedicou onde? Ele passeia, né? Ele passeia. Então, naqueles primeiros 15% de prova, ele ainda está atrás. Mas ele sabe do seu potencial. Então, ali ele vai... É por isso que eu acho bacana o PISM. Porque se você for olhar, o PISM ele vai muito nessa linha também, né? A questão da área. Sim. O PISM 1 e 2, você está competindo aquela prova igual, Aberto. não valoriza aquilo que você é bom. Quando você chega no PISM 3, você tem potencial de crescer muito na prova, porque você vai fazer as disciplinas que você gosta, aquilo que você é bom. E você ainda tem 3 anos, né, cara? 3 anos para você depois definir para onde você vai, né? Entender o que você quer, de verdade. Escolha. É covardia você ter que escolher sair no terceiro. Pô, sai do ensino médio, fundamental do 9º ano, cai de paraquedas no ensino médio. fazer o PISM. Aí depois você sai do ensino médio e tem que cair na faculdade. Você não sabe, você não vivenciou tudo isso. E vou te fazer outra pergunta. Pode fazer aqui, cara? Manda ver. Cara, olha esse quadro que está atrás da gente aqui, dos nossos aprovados. Show. Eles em 2022, Tiagão, eles eram adolescentes pré-universitários, finalizando o ensino médio, se preparando para uma vida acadêmica em 2023 agora, e ainda uma pressão, acho, deles mesmos assim, caraca, o que é ser adulto, velho? Como é que é ser adulto, cara? O que é ser adulto? É fácil ser adulto? Eu estava trocando ideia com um professor no colégio, aquela aula da saudade, né? Aí ele pegou e falou assim, gente, olha só, o que eu tenho para falar para vocês agora é que a vida de vocês mudou. Agora é fazer dieta e pagar conta. Se é adulto, eu faço dieta e pago conta. É isso mesmo. Eu ainda sou jovem, porque eu li que até os 24 anos ainda é jovem. Eu li isso então, também. eu tô ali na beira. Eu não vou falar nem o que eu sou. Cara, Eu também. eu tô com 52, Eu tô bem. tô chegando à terceira idade aí. Eu já tô jogando veterano. Quando bater a bolinha, eu tô no veterano. 36, fazer 38, então eu tô no veterano. O que muda de um adolescente para o outro? Quem está preparado e quem não está? A questão de estar maduro ou não está. Eu relaciono muito a questão do foco. Carol, você treina suas habilidades cognitivas? Não. A não ser que seja no dia a dia, né? Você treina? Cara, muito pouco. Se você precisar... você quer perder um peso, o que você faz? Tem que correr, né, filho? Tem que treinar. Dieta e treino. Dieta Fecha a boca e de treino. pé. E por que eu não treino minhas habilidades cognitivas? Rapaz, talvez porque não se fala sobre isso. É porque as pessoas acham uma perda de tempo. De como fazer isso de forma mais otimizada. Tudo é treino. Não adianta eu chegar e falar assim, Treino, é isso aí. eu vou focar. Eu foco a hora que eu quiser, eu foco. Tá, a hora que você quiser, você consegue focar. Mas por quanto tempo você mantém o foco? A diferença está aí.
Então eu tenho que treinar. O que é treinar essa habilidade? É eu entender que em algum momento do meu dia eu preciso parar e começar a produzir. Já ouviu falar do ócio criativo? Já. Ócio criativo. Ócio criativo. Ócio criativo é diferente de não fazer nada. Não fazer nada é diferente do ócio criativo. Eu acho fantástico, cara. Por quê? Eu preciso, dentro do tempo do meu dia, de situações onde eu estou assistindo uma série, brincando com os meus filhos, eu entender que aquilo vai me ensinar alguma coisa. Toda palestra que eu vou dar e a maioria dos atendimentos que eu faço no consultório, cara, eu sempre uso exemplo. Para quê? Para a pessoa que está do outro lado entender que eu estou entendendo ela e a gente seguir no mesmo caminho. Então o meu ócio criativo é através de, às vezes vou assistir uma série, então não estou assistindo aquela série por assistir. Mas aí vem a coisa na sua cabeça, assim, vagabundo! Aí tem alguém te falando sobre isso. Muitas das vezes, quem gosta muito de videogame, nossa, acontecia isso comigo direto, cara. Eu tinha que estudar. Aí encostei a porta do meu quarto, estudei. Na hora que eu peguei a manete para ligar o videogame, para abrir a porta, meu pai passava. Nossa! Ele já aloprava na hora. Tá só jogando videogame, não, minha mãe, você tá só jogando videogame, você não estuda. Por quê? Falta de comunicação. Se eu vou fazer alguma coisa, eu vou e falo com os meus responsáveis. Por que quando eu estou fazendo algo que vai me dar benefício, eu não vou e falo? Por que eu não vou falar assim, pai, olha só, o meu quarto vai não estudado, beleza? Aí eu não falo nada, só fecha a porta. Mas na hora que eu vou ligar o videogame, ele pega no exato momento que eu estou ligando. Jogou o videogame a tarde inteira. Pegou no flagra. Pegou no flagra. E aí o que rola? Você não consegue disfarçar. Cara, você estava falando de ócio criativo. Aí eu voltei no tempo, Thiago. Eu lá em 1980 e alguma coisa. O arco-íris ainda era preto e branco. Cara, sabe o que eu fazia? Meu pai achava que eu estava estudando coisa nenhuma. Eu gostava de escutar Iron Maiden. Heavy metal purinho, fechava o quarto, não conseguia. Aumentar a concentração. Cara, era bom demais. Meu pai chegava, abria a porta e dizia, não tá estudando nada, estudando essa coisa de um demônio. Cara, essa questão do ócio criativo, se eu soubesse lá atrás, eu tinha dado bem, cara. Tava nadando de braçada. Nossa senhora. Mas é mais ou menos como você. Quando eu tinha que estudar, eu tinha que colocar música. E era engraçado, porque eu começava a cantar a música na minha cabeça e eu lia as palavras do caderno. Aí eu começava a ler a matéria no caderno, lembrei por causa da música. Eu sempre fazia esse tipo de associação. Pô, caramba, isso. Aí a gente faz mapa mental, a ideia de Mas música que tenha ligação com o que você está estudando, ou música qualquer. Música que eu gostava. Porque eu escutava muito funk. Eu já tentei isso de todo jeito. Isso tá muito ligado a TDAH? Porque assim, se eu estiver estudando qualquer coisinha na minha frente, vai passando uma formiga, me chama mais atenção do que aquilo ali que eu tô vendo. O TDAH, e falando disso aí, isso é legal, hein? Hoje, o TDAH, deixa eu ter chamado a minha esposa aqui, Paulo, fazer um merchanzinho. Legal, hein? O Paulo hoje é especialista para trabalhar em questões de TDAH. E meu TDAH, as pessoas acham que é só questão corporal. É só que é aquele menino que não para, que tem que levantar. Não, hoje é muita questão relacionada à mente. A mente não para de funcionar a um minuto, que ele está sempre pensando em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Só que, Carol, hoje, nos dias de hoje, a gente tem um agravante. O pós-pandemia. Isso que eu ia perguntar. Hoje, Ricardinho, se você pegar aí uma sala de 30 e for trocar uma ideia com os professores ou com os profissionais que atendem, todos eles vão ter características Existe de um hiperatividade. aumento significativo, né? Demais. Então, faz sentido eu falar, por exemplo, que eu sinto que isso pode estar aumentando na minha vida com o passar dos anos. Porque eu sinto que parece que cada vez mais eu tô mais dispersa e eu não consigo concentrar. Às vezes, assim, ligada à correria mesmo do dia a dia. Mas aí você tem que colocar na balança o seguinte, ou colocar no papelzinho para ficar concreto para você. Quantas atividades você faz no dia? Quantas você conclui e quantas você inicia e para. É um cronograma sem fim. O hiperativo, o que ele faz? Ele tende a começar várias situações. Deixa de lado. Ele vai concluindo, só que ele não tem aquela percepção, eu concluí, porque eu comecei algo hoje, vou terminar depois de amanhã. E eu vou indo no que é prioridade na minha vida. Então isso, Ricardinho, é tanto para a questão do dia a dia, de profissionais, até na questão do estudo. Sim. Porque eu tenho que entender que eu concluí aquele objetivo. Legal. Tudo que eu consigo ter sucesso, eu tenho que valorizar. A gente já tem na nossa cultura, Carol, muitas das vezes valorizar só o erro. Exemplo, o que o professor fazia na minha época, né, Ricardo? Sim. Prova, deu a prova. Vamos corrigir a prova.
Você só vai corrigir as que você errou. Sim. Eu estou valorizando o quê? Eu estou valorizando um erro. Eu não estou valorizando, vamos corrigir. Cara, você acertou essa? Qual foi a sua resposta? Qual foi o seu raciocínio? Por que você respondeu isso? Aí eu estou valorizando sempre um algo positivo. Quando eu faço esse reforço negativo, de valorizar só o que deu errado, eu estou contribuindo. Para quê? Porque eu não concluí minhas tarefas. Eu inicio alguma coisa, inicio outra, e nenhuma delas eu finalizo. Então, tá ligado muito à organização também. Sim. É uma coisa que eu tenho tentado colocar muito em prática na minha vida. Inclusive, eu tô usando um programa agora que eu coloco assim, aquilo que eu tenho que fazer, no meio eu coloco aquilo que está em progresso e ao lado eu coloco aquilo que está agarrado e aquilo que eu já concluí. Então eu vou mudando exatamente visualmente para eu poder entender que aquilo já foi concluído e aquilo que tá agarrado, aquilo que eu preciso resolver. E assim, acho que é uma sensação tipo de dever cumprido. Se você não tá vendo que aquilo ali foi concluído, parece que meu dia passa e eu não fiz nada. Aquele checkzinho, sabe? Chegava assim, finalizei. Aí uma dica. Isso é legal. Essa dica mesmo. Olha só. Post-it pega colorido por prioridades. Não vamos desvalorizar nada. Existem várias formas. A gente tem aquela questão de, isso aqui não é prioridade agora, mas em algum momento foi. É porque você deixou passar tempo demais. Você se organizar, Carol, para você iniciar uma tarefa e finalizá-la dentro da sua rotina, que é uma rotina que você falou que ela já é muito agitada. É tipo, Ricardo, de fazer uma prova. Uhum. O que eu escutava da minha mãe? Começa na matemática, que é mais difícil. Me perguntam isso o tempo Vai todo. pelos mais difíceis. Carol, por qual que eu começo? Por onde que eu começo? Olha só, aí qual que vai ser sempre o direcionamento? Você vai começar pela sua zona de conforto. Você vai começar pelo conteúdo que você domina. Você domina, pá. Eu domino por geografia, cara. Domino geografia. Sim. Por que eu vou iniciar por física e vou deixar a geografia por último? É doido. Se perder tempo, eu vou chutar onde eu sou bom. Exato. Aí você tá chutando, você já perde a motivação de ir onde você é melhor. Você perdeu na física, Sim. que não é sua área de habilidade, e vai perder na geografia porque não deu tempo. Então o que eu faço? Eu inicio na geografia, Carol, por quê? É a minha área dominante. Então vem a primeira questão, acertei. Eu falo, nossa. Vem a segunda questão. Isso é emocional também. Né? Acertei. Vem a terceira, você já tá assim, cara. Eu só vou ganhar, quanto que eu vou ganhar? Eu vou explodir, vou passar. Nossa, vou meter logo um churrascão de aprovação. Moleque. Por quê? Você foi ganhando confiança ao longo da prova. É isso aí. Se eu inicio por física, por exemplo, erro a primeira, erro a segunda, erro a terceira, qual que é o meu pensamento? Cara, eu vou falar com meu pai que o professor deu esse conteúdo. O que eu vou fazer? Se eu vou justificar, aí que vem a questão da ansiedade. Eu vou começar a justificar para mim coisas lá da frente, por trauma lá de trás, justificar o meu pai, eu vou falar com o professor. Aí já era. Aí já era. Aí fica aquelas palavrinhas na sua cabeça. E uma assim. coisa que é super normal, né? Você não se identificar com uma disciplina ou outra e ter um desempenho melhor em algumas. Eu deixo a minha de dominância primeiro e aqui eu não sou tão bom assim. Eu deixo por último. Porque se não der tempo, eu vou chutar onde eu já não sou tão bom. E isso também da gente sempre focar muito no lado negativo. Me perguntam muito assim, por exemplo, os vestibulares que tem 2 dias, né? Faz a primeira prova, eles já querem conferir gabarito, que às vezes não é nem oficial. E eu falo, gente, não faz isso, sabe? Porque às vezes são 40 questões. O aluno acertou 36, mas o que ele faz? Ele foca naquelas 4 que ele não acertou. Eu não sou bom, amanhã não vou bem. A gente foca no lado negativo, é muito difícil. Hoje, por mais que a gente vai orientar, fala assim, olha, não corrige, não olha. Não dá. A gente tem que entender que a gente está lidando com adolescentes, questão hormonal já está a 1000 por hora, questão da ansiedade, questão da hiperatividade, questão da comparação, do social, porque eu estou vendo pessoas colocarem em rede social que ela foi muito bem, que ela fez isso. Então, selfie direto. Eu tenho que fazer. Se pegar a prova, ele pegava. Então o que acontece? Na hora que ele vai lá corrigir, é para um alívio. Só que aí vem a questão do alívio imediato. Emoção, Ricardo. Emoção é aqui, agora. Para ficar claro. Sentimento é uma construção, não é? Isso. Então, emocionalmente eu vou ver aquele resultado, vou ter um benefício, mas daqui um pouquinho o sentimento não vai ser legal. Porque vai vir a frustração. É verdade. Não é emoção positiva com emoção positiva dá sentimento positivo. Não dá. Se eu estou numa dieta e eu como um x-tudo, como uma pizza quase que inteira, naquele momento a minha emoção de felicidade. Estourei. 2 horas depois vai ser de arrependimento. Porra, vou engordar igual um balão. Igual um balão.
Cara, o que eu briguei para conquistar, eu tô jogando fora. Então, emoção, mas emoção não quer dizer que vai dar um sentimento positivo. Tiagão, te perguntar um negócio. Cara, como é que é essa questão de você diagnosticar o TDAH ou qualquer outro tipo de transtorno? Por exemplo, eu, professor, eu tenho alunos que têm determinado grau de autismo, né? Eu tenho alunos que têm TDAH, né? E, por exemplo, nós professores temos muita dificuldade da gente, pô, caramba, eu quero ajudar, cara. Só que as salas estão cheias, né? O tempo corre, porque você tem um conteúdo gigante para trabalhar para os meninos, e não dá tempo, cara, da gente chegar assim, pô, meu, tô contigo, velho, o que você precisa? Né? E alguém chegar para mim e falar assim, olha, o aluno X, o aluno Y, né? Eles são especiais, eles precisam de um pouco mais de atenção. Só que não há tempo e não há preparo, cara. Como é que a gente, dentro de sala de aula, a gente diagnostica? Olha só, hoje a gente tem um número muito elevado de alunos laudados, os nossos alunos atípicos. Sim. Como que isso é avaliado? Então, o TDAH, por exemplo, que você citou, você vai procurar um neuropsicólogo, vai fazer a avaliação e aí sim ele vai te dar um laudo ou um parecer. Sim. O que acontece? Eu vejo muito que, por trabalhar em colégio, cara, eu vejo muito que é sempre de um lado que vem a cobrança. É sempre, toma o laudo, toma o parecer. O médico pede, muitas das vezes, um parecer do colégio, ou o próprio psicólogo pede um parecer do colégio. Quando que um professor pediu um parecer? Quem que está ali? Exato. Você acha que... eu sou psicólogo. Você acha que é fácil entrar, ficar 40 minutos, 50 minutos, porque a mãe já quer o resultado ali imediato? E não é. Então, é uma bateria de testes, uma bateria de conversa. Então, entrar em contato com os profissionais, entrar em contato com os professores. Aí sim, hoje vale muito mais, é muito mais importante a opinião do professor do que do psicólogo. É muito mais importante, nesse caso, a opinião do professor. Trabalhar junto, cara. Do que do próprio pai e mãe. Por quê? O próprio pai e mãe vai chegar no consultório e vai falar assim, não para, o professor só reclama, não consegue concentrar, briga o dia inteiro, não obedece. Tá tudo bem, mas é o tempo inteiro assim. Cadê o ponto positivo? O que ele faz de bom? Porque, cara, se isso acontecesse, né, essa interdependência entre o professor, pais, escola e o aluno especial, cara, pô, às vezes o a diferença professor que ele isso passa faz. mais tempo com o aluno do que Pô, muito os mais, próprios velho. pais, né? Hoje, você acha que um professor palestra com um grupo de professores para se trabalhar com os alunos ativos, resolve? Uma palestra? Não resolve. Não resolve. A gente precisa de capacitação. Isso. Para eu capacitar esses professores, eu preciso não só da parte financeira, mas da disponibilidade. Tem professor que está 40 aulas por semana. Que hora que ele vai se capacitar? Existe uma falta de recursos para isso. Existe muito grande. A gente tem vários cursos, tem o próprio MEC, tem várias situações. E onde que isso ocorre? O professor tem que buscar. Mas ele tem que buscar um cursinho de 12 horas, uma capacitação de 12 horas, por exemplo. Que não é fazer suficiente, pô. atividades adaptadas. Vai direcionar ele, já vai ajudar muito. Mas qual é o momento que ele vai fazer isso? Pois é, velho. Ele tá levando cada vez mais trabalho para dentro de casa, pô. Ele tem que montar a prova. Ele tem que corrigir prova. Lançar na outra Ele tem que plataforma. lançar, ele tem que fazer a prova de segunda chamada. Doideira. É muita coisa que você tem que fazer. Brincadeira, né, cara? Tem que preparar a aula. Então, só quem trabalha no colégio tem, acho que assim, parentes, professores, que entende como o professor trabalha. Sim. Porque o senso comum fala assim, mas eles folgam todo final de semana. Esse mesmo, cara. Poxa, tem um monte de colega meu que fala assim, pô, o que você tá arrumando? Aí, Tiagão, corrigindo prova. Aquele bolão de prova no domingão. Uai, sou filha de professor, né? Meu pai é professor de física. Eu lembro, assim, eu criancinha com meu irmão, e é física, né? Então as provas eram fáceis de ser corrigidas, porque a maioria das questões vinha em branco. Então eu já ficava lá com ele, ajudando ele a dar os X lá. Mas era assim, vários finais de semana que a gente passou corrigindo prova. Vou perguntar para vocês dois. Eu senti isso demais da conta no ano passado, né? Nesse retorno ao presencial. Depressão, cara. Parece uma epidemia, da mesma cara. forma como o TDAH é a depressão, né? E isso me faz refletir muito também. Eu penso muito em mim. Sei lá, uns 10 anos atrás eu estava nessa época de colégio. E eu fui uma adolescente muito feliz.
Graças a Deus, isso de depressão não passou por mim. Porque eu estudei, por exemplo, em colégios bastante rígidos, melhores colégios da cidade, eles cobravam muito. Mas ainda assim, eu vejo que não era tanta cobrança quanto era hoje. Eu estudava, mas eu me divertia muito. E eu namorava pra caramba, eu saía, era festa de 15 anos, festa dos amigos. Será que hoje existe uma pressão maior dos estudos e os adolescentes estão, assim, deixando de viver um pouco essa fase, que é uma fase maravilhosa? Todo mundo, quando passa, morre de saudade, 2 anos, né, cara? E que isso a pandemia já prejudicou muito. Inclusive, uma das coisas que eu mais falava, assim, fico com muita dó desses alunos não estarem aproveitando festa de 15 anos. Você acha que isso é uma das maiores consequências para a depressão? E outra, hein? Será que esse negócio da depressão não está muito generalizado também, não, cara? Porque quando, por exemplo... É muito jogado, né? Qualquer coisa é depressão. E não é assim. A gente tem que ter um critério de avaliação, saber a rotina, o que melhorou, o que piorou. Como é que é a rotina desse adolescente? E tem a aborrecência, né? Sim, que faz parte, a sim, gente brinca. Faz parte, né? Que é a fase que as emoções estão ali afloradas. Você imagina a molecada 2 anos em casa querendo beijar na boca, ir pra balada geral. Gente, mas assim, eu aproveitei muito a minha adolescência. Eu aproveitei demais. Eu estudava, dava conta do recado, mas eu aproveitei muito. E eu não vejo os adolescentes aproveitando tanto, assim, hoje, como é hoje. Hoje, a gente se encontra no estado depressivo. O que é o estado depressivo? Não é a doença, a depressão. Sim. Em algum momento você vai ficar mais introspectivo. Não vai querer trocar ideia, não vai querer descer, não vai querer fazer coisas que você gostava de fazer, só que já está sendo rotulado como depressão. Então o rótulo diz muita coisa. É igual a mesma questão do bullying, cyberbullying, por exemplo. Isso é legal também, cara. Pode causar uma depressão? Pode, mas eu nem gosto de usar muito essa palavra bullying, eu gosto de usar no português, claro, agressão. Você entrar no... Que não é zoação. Não é zoação, não é brincadeira, não tem nada a ver com isso, é agressão. Vamos separar, né? Tem que separar as coisas. Uma coisa é a brincadeira, uma coisa é aquela zoação que a gente já tem intimidade, outra coisa é a agressão. Então hoje é fácil, eu crio um perfil e começo a falar mais de você. Não estou me expondo. Só que acontece muito com o quê? Com aquele menino que sofre. Aí o que ele faz? Ele cria para ele fazer a mesma coisa, porque ele não tem autonomia, não é coragem a palavra correta, mas ele não tem essa atitude, não toma essa atitude de fato. Caraca, hein? Então, o que Ricardinho, esse tipo de agressão, se você for pegar o estudo da Unicef, por exemplo, 1 em cada 3 alunos já sofreu. 1 em cada 5 já mudou de escola. Nossa! Quando conta escola, entra a questão de faculdade, curso, resultados de prova militar. Por quê? Vem sofrendo cada vez mais esse tipo de agressão. Vai acumulando, né? Vai acumulando e não dá conta, não tem pra onde falar, não tem pra onde fugir. Por quê? Eu vou chegar e vou te falar, poxa, Carol tá falando isso de mim. Você, é mesmo? Tá bom. Pô, deixa pra lá. Eu viro as costas, você vai e fala com o outro. Putz. Não dá. Pô, chegou um paciente no consultório que ele veio relatando essa questão da agressão que ele estava sofrendo, que ele reclamou que o professor fez bullying com ele. Falei, cara, me conta a história. Aí ele foi e me contou detalhes, e o apelido dele se tornou, eles começaram a chamar ele de iFood. Pô, beleza. O professor foi e falou assim, não comprei almoço, não vou almoçar, vou pedir um iFood. Ele já interpretou que o professor estava zoando ele. Caraca! Então isso já causou um transtorno de eu quero sair do colégio, eu não quero ficar mais aqui, tá acabando me expondo. E não é. O professor falou depois da rotina dele. Olha, não vou almoçar, vou pedir um iFood. Ponto. Putz, cara. Aí ele extravasou que todo mundo falava com ele e eu não tinha coragem de tomar. Até explicar que fosse de pouco não é tomada, já foi, cara. Mas assim, ainda bem que... E é por isso que hoje também as pessoas estão com muito medo, né? Muito medo, porque aquilo que você fala, ainda mais na internet, né? As coisas, assim, em 1 segundo tomam uma repercussão gigantesca. E isso prejudica um pouco a interação, se você for parar pra pensar. Você não pode ser, às vezes, o que você quer falar, o que você quer ser. Você não pode avançar. Eu não posso eu não posso falar determinada coisa. Eu não posso escutar determinadas coisas, porque hoje, até você escutar é perigoso. Você escuta uma situação. Peraí. Eu vou ficar com ela ou eu vou passar? Se eu passo, eu tô errado. Se eu fico, eu tô errado. Qual que é a decisão que eu tenho que tomar? Caramba,
Difícil, né, velho? É difícil. Para um adolescente escutar igual... Eu nunca vivenciei tanto a questão da motivação. Caramba, né, cara? Isso é terrível. Hoje acho que foi um caos para todos os colégios. Todos os colégios a gente teve alguém que pensou em É automutilação ou autoflagelação? Tanto faz. Tanto faz, né? Tanto um, tanto o outro, ele está acabando se machucando. Mas o que é isso? É um direcionamento. A minha dor, Ricardo, interna, tá tão grande que eu preciso fazer alguma coisa para aliviar. E para te chamar a atenção? O chamar a atenção não é muito para quem está sofrendo, não. O chamar a atenção é muito para quem quer ficar em evidência. Sim. Aparecer. Sim. Então, quando se corta, porque a pessoa que se corta, ela não quer que ninguém veja. É diferente daquele menino ou menina que se corta e vai para educação física enfaixado daqui. Ou então faz uma selfie. E conta, não conta pra ninguém, então. Me cortei. Não conta pra ninguém, não. Me cortei. Não conta pra ninguém, não. Aí fala a caçada inteira. Se cortou. Então, ali, a gente tem que entender que é algo que tá uma ausência, tá uma falta de quê? Pode ser de carinho, pode ser de cuidado, de atenção. Aquele que faz escondido. É perigoso. E às vezes os pais eles já levam ao extremo, né? Meu Deus, eu preciso internar. E às vezes é só um detalhezinho ali que fica faltando, uma falta de conversa. Falta de aula porque falta tempo. Porra, cara, vou te falar um negócio. Eu ouço isso, sabe, Carol? Ouço isso, Thiago. Os pais, cara, na hora lá, todo mundo tá em casa, que é no fim do dia, né, no início da noite, aí tá todo mundo assim, ó, cada um no seu próprio mundo digital, né, nas suas redes, e até esporro pelo WhatsApp. Molecada tá tomando, cara. Na mesma casa. Na mesma casa. Cada um em um cômodo diferente. Então eles querem rir de uma situação e mandam, olha o vídeo aí que compartilhou. Você fez o que eu mandei? Não, aí manda lá um monte de capeta. Olha, hoje é difícil a gente não tem tempo pra nada. Entende? Mas a gente fala assim, não, sexta-feira de carnaval, a gente tem que gravar. Você vai arrumar um tempo. Você tem que dar aula tal meia-noite, tem que gravar aula 1h da manhã. Você arruma tempo. Como que falta tempo? A pandemia vem nos mostrar que a nossa desculpa de falta de tempo não existe. Verdade. Porque sobrou tempo e a gente continua deixando a desejar na questão do tempo. Bom, a pandemia pra mim foi legal, cara. Porque eu, minhas duas filhas e minha esposa ficamos muito tempo juntos e foi bom pra caramba. Quebramos o pau, mas foi bom porque a gente ficou junto. E a gente começou a realmente conversar mais, e pô, o que está acontecendo contigo e tal, ver filme junto, pô, e aí, né, ter um crush aí, como é que é? Pra mim foi bacana também, porque eu casei e veio a pandemia, né? Pô, olha que legal. Casei e veio a pandemia, eu falei assim, pô, estourei, né? Porque se eu passei pela pandemia agora, é da vida. Pô, é 24 horas. Top, né? Aí eu consegui vivenciar coisas com a minha filha, vivenciar coisas com o meu filho, com a minha esposa. Teve muitas famílias que conseguiram usar isso de forma positiva. E a gente sabe também que outras já, né? Sim, claro. Às vezes não convivia tanto e passaram a conviver e isso já causou vários transtornos. Posso pegar um gancho aqui? Tiagão, à vontade. Pra essa molecada que tá escutando a gente, que tá vendo a gente aqui. Cara, assim, de repente essa molecada deve estar assim, pô, eu quero conversar com a minha mãe, eu quero conversar com meu pai, ou até com meu irmão mais velho, né? O que eu posso fazer? Porque só eu gritando, brigando, ou fazendo desculpa o tempo, fazer uma merda. Aí chama atenção. Eu vou chamar atenção para eles verem que eu não existo, porra. Eu tô aqui em casa. Qual que é a dica, Tiagão? A dica é uma coisa muito simples. Porque normalmente a gente só vai conversar com os nossos filhos, ou os nossos filhos vêm conversar com a gente na hora que dá merda. Às vezes eu quero pedir pro meu pai para ir em algum lugar ou falar alguma coisa com ele. Eu espero que uma discussão para eu poder falar. Então ali não tem conversa. Ali tem um brigando com o outro. Qual que é o melhor momento? Por exemplo, você tá de boa. Ele tá vendo um joguinho, tá comendo um tiragosto. Você tá tudo tranquilo. A sua menina vem. Pai, tudo bem? Tudo jóia. Nossa, pai, eu tava pensando em ir no show, eu tava pensando em tal lugar, vai fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Posso? A maior parte do tempo você vai escutar, vai receber essa informação. Sim. Vai dar o positivo ou vai dar o negativo. Mas não vai ser o negativo brigando. Pô, filho, eu não acho interessante você ir por conta disso, disso, disso. Argumentar, pô. Argumentou. Ela vai compreender. Agora, no meio de uma discussão da briga, você não vai. Por que eu não vou? Porque eu não quero. Pô, aí já era. Aí já era. Porque teve diálogo? Não teve nada. Teve compreensão de um com o outro? Não teve. Aí vem o quê? Frustração, briga, e eu procuro essa informação
um desconhecido. Ou em rede social ou na rua. E eu acho, assim, que a autoconfiança, nossa, ela também vem muito, primeiramente, dos pais, né? E isso eu sou muito grata aos meus pais, porque eles sempre depositaram muita confiança em mim. É lógico que hoje em dia também as coisas estão muito mais perigosas, a gente sabe disso. Mas é importante também os pais, assim, às vezes, é o que eu falo, às vezes ele tá na situação de conforto pra ele. Qual que é o conforto dos pais? É deixar os filhos ali em casa, né? Porque ele sabe que eles estão longe do perigo. Mas muitas das vezes é importante o pai sair da zona de conforto dele pra passar essa confiança pro filho, porque é ali que ele começa a gerar a confiança dele. Ainda mais assim, eu pensava muito, não, meu pai e minha mãe confiaram em mim, eu preciso. E meu pai falava assim comigo, eu te dou toda a confiança do mundo até o dia que você me provar o contrário. Essa frase eu guardei toda a minha vida até hoje. Nunca quis acabar com a confiança do meu pai. Perfeito, Isso é muito legal. pessoa. Perfeito, confiança. Confiança. Tem um filme, cara, que chama Confiar. Acho que eu já vi. Eu sempre falo desse filme, sempre que eu tenho oportunidade. Confiar. Por quê? É a história onde eu fui criado no sentido, fica em casa que você está seguro. Hoje em dia a gente quer fazer o possível, vai pra rua. Cara. Tem que sair, sai desse quarto, pelo amor de Deus. Então já é uma cultura. Então você já fica muito preso a isso. Sim. O filme diz a história de uma menina de 14 anos que conhece um cara na rede social, que fala que tem 16. E começa a conversar e começa a falar que gosta de vôlei, é jogador de vôlei, e o pai dela vê ela muito no celular. Fala, vamos guardar isso, aí compra um computador pra ela de aniversário de 15 anos. Ela continua conversando com esse cara. Aí o cara vai e fala assim, olha, desculpa, eu menti porque eu gosto muito de você, eu tenho 19 anos. E ela já estava envolvida, não, tô ficando com um cara de 19 anos. Aí passa mais um pouquinho, olha, desculpa, eu já estou no meu último ano da faculdade, porque você é encantador, eu tenho 24, vamos nos encontrar? De 19 pulou pra 24. Aí a menina já fala assim, não, como assim? Não, 24, mas eu te amo, que isso, que aquilo. Marca com ela no shopping. Chega lá, já é um cara de 42 anos. Nossa! Só que assim, já envolveu tanto, já adquiriu a confiança. Ela ficou uma refém emocional. Ficou refém. E o que acontece? Ele leva ela para um motel, tem relação, não mostra nenhum tipo de cena inadequada. Sim. Tem a relação e depois ela chega no colégio, mas acha que ele está apaixonado por ela. Fala para uma amiga vai, procura o psicólogo do colégio, fala com a psicóloga, aí a polícia vai atrás, o pai fica em depressão, entra com as questões de transtorno de ansiedade, ele acha que qualquer pessoa, qualquer homem é um perigo, então a filha dele está num jogo uma de vôlei, ele agride um cara que estava tirando foto do jogo, não era dela. Nossa. Por quê? Ela confiou na pessoa errada. E o pai não sabia, estava dentro de casa. Isso conta do distanciamento, né? Do Sem diálogo. A falta de diálogo dentro de casa. Né? Ricardo, se você é meu pai e eu tenho confiança de dividir experiências com você, eu vou cometer muitos erros. Pô, verdade, cara. Por quê? Eu vou buscar em outras pessoas. Se ela chega e fala assim, pô pai, tô conhecendo um carinha aqui. Pô, bacana, minha filha. Quantos anos? 17. O pai agora falou que tem 19. Não, filha, vamos checar isso daí. 24, não, peraí. Me ajuda aí, filho. Me ajuda aí. Esse cara não existe. Porque entra a questão da maturidade, da malandragem. Sim. Agora, uma menina de 15 anos... Essa carência, né, cara? Ela vai ser... E assim, já até aproveitando esse assunto, eu falo como mulher, toda adolescente teve o famoso presentinho de Deus na vida, né? Naquela fase dos 15 anos ali, dos 14 anos, que vem e atrapalha a nossa vida toda. Como que as meninas podem superar isso? Porque a gente vê que muitas delas ficam agarradas com isso por anos, não conseguem, às vezes, superar aquilo. Isso prejudica nos estudos, prejudica no convívio com a família. Como que elas podem, assim, ajudar aí nessa forma? Isso é muito subjetivo. Então, alguns casos com trauma muito agressivo, muito forte, aí é no processo terapêutico. Outros é na vivência do amadurecimento. Então, conforme eu vou amadurecendo, que eu vou conhecendo outras pessoas, isso deixa de ser um trauma. O que acontece? O primeiro amor fica contigo, a menina da pulseira, paga salgado, faz isso e aquilo, e de repente o cara tá com outro. E ela sofre. Tem muitas características de ansiedade e a própria depressão. Até ela começar a conhecer um outro menino, que esse sim começa a tratar ela de uma maneira digna. Ela percebe que a falta não é dela. Não é dela, é do outro. Mas a gente já tem uma questão cultural em relação às mulheres. Sim. No sentido de que ela acha que se o cara for legal, já tá bom. Não, ele ser legal é o mínimo. Ele ter caráter é o mínimo. Não é uma essência. Não é algo muito positivo estar fora da casinha porque ele é legal. Isso me lembra uma coisa que eu sempre tô falando com a molecada em sala de aula.
que é o seguinte, ano de vestibular, como o PISM, 1, 2 ou 3, não é ano de você ter um namorado ou um namoro, um relacionamento cuíca. E é né? difícil, né? E, cara, aquele relacionamento assim que vai te deixar mal, ou vai te deixar ansioso, assim, você é corno, né? Entendeu? Querendo procurar aonde ela tá, ou onde ele tá o tempo todo. E a gente acha que vai perder ele e não vai voltar mais, Pô, né? cara. Eu, assim, meu primeiro amor, eu tinha 15 anos, meu primeiro namorado, eu tinha que conhecer ele, eu tinha 15 anos, ele tinha 16 anos. E a gente tava naquela época de entrar em cursinho, a gente queria seguir carreira militar, e aquilo ali começou a atrapalhar muito o nosso relacionamento. E aí, ele terminou comigo, porque ele ia mudar de cidade, ele ia pra cursinho, e aquilo acabou o meu mundo, né? Eu fiquei sofrendo por meses e meses. Sofrência danada. Nossa senhora, eu não queria estudar, eu não queria sair da cama, e eu, assim, com 16 anos, perdi o amor da minha vida. Já vou abandonar. O que vai ser da minha vida? Eu não vou ser nunca mais feliz. E aí, assim, num certo momento eu consegui seguir minha vida, eu estudei, eu encontrei outras pessoas e 5 anos depois a gente se reencontrou. Agora, eu já encaminhada com os meus estudos, ele já com profissão. E hoje a gente viu que as coisas se acertaram e a gente já tá noivo, Olha, tô até casou. emocionado, até Então arrepiei. eu também arrepio, porque Verdadeiro amor. é o primeiro amor e assim, já era amor, só que não era a hora certa, né? Muitas das vezes é o que eu falo assim, existe o amor da sua vida e existe o amor pra sua vida. Naquele momento ele já era o amor da minha vida, mas ele não era um amor ali pra minha vida. Hoje ele já é as duas pessoas. Tem receita ou deixa rolar? A gente não consegue escolher quem que a gente vai gostar. Eu sempre falo assim, que sentimento é um terreno que ninguém pisa. Que só a pessoa sabe o que ela está sentindo por alguém. Só que o que acontece? Quando você entra num relacionamento, vem muita questão da confiança. Claro. Confiar em alguém. Sim. Confiar com alguém. Então, quando vem a questão do vestibular, que essa pessoa vai falar assim, olha, vamos terminar. Acabou. Acabou, destruiu. Acabou. Na lona. Porque ela não estava esperando isso. Só que acontece que muitas das vezes vem questão da insegurança, cara. No sentido de que você tava noivo, tava namorando, quer dizer, aí vem o seu vestibular. O seu namorado já tá pensando assim, cara, ela vai entrar na faculdade, ela conheceu uma outra pessoa, ela vai me largar. Aí eu torço pra você não passar, Ou pra você não sofrer. ou então hoje eu termino. Aí o tamanho da minha ansiedade. Eu já sei que eu vou conhecer uma pessoa, vai me largar e eu vou sofrer. Olha, não vai dar pra gente não. É melhor eu terminar. Aí você arrebenta ela do quê? Arrebenta do meu jeito. Aí passa esse período que você não passou. não, Isso, ou então assim, passou, vai mudar de cidade, né? Aí vai ficar com outra pessoa, vai conhecer outra pessoa naquela cidade. E a gente pode conhecer outra pessoa mesmo. Qualquer lugar, gente. Qualquer lugar. Não tem receita. Não tem. É você primeiro, é você ter a confiança que o seu relacionamento é sólido. Autoconfiança. Eu tenho que acreditar primeiramente em mim. A maioria das pessoas que ficam obcecadas com a questão da desconfiança, do ciúme, é porque ela faz alguma coisa. Ih, ó, viu? Por quê? Os meninos ouviram isso aí. Aí vem a questão da ansiedade. Porque se eu faço algo que não foi combinado pelo casal, eu já estou vacilando. Então tem que procurar o quê? Uma justificativa que ela ou ele faça, para na hora que aconteceu eu já falo assim, olha, você também faz. Caraca. Não quer dizer que tenha que ser só a traição. Sim, E hoje, a traição é só de um homem com mulher, uma mulher com um homem, de um relacionamento? Não é isso. Às vezes é um combinado. Olha, eu não quero que você fique na rede social sozinho lá na sala. Um exemplo. Pô, aí você vai lá pra rede social e fica lá na sala sozinho. Vocês são casados. Você não descumpriu o combinado? É uma traição, cara. E você comentou sobre, assim, a questão das vezes, principalmente as meninas, né? Às vezes o cara é só legal ali, engraçado, gosta de você e você já acha que isso é suficiente. As pessoas, elas estão menos, assim, elas exigem menos, né? Como se tudo que, por exemplo, a pessoa, um namorado, pra ele ser um cara legal, pra ele agregar na sua vida, hoje é como se fosse uma coisa demais, né? Tá muito superficial, né? Não existe. Posso trazer isso aí pra parte pedagógica? Manda agora. Olha só, para ficar bem concreto. Hoje, para se passar de série ou de ano no colégio, tem que fazer alguns 50% ou 60%. O que a gente fala? Que é a média. Beleza? Essa é a média que a gente enxerga no plano total, de 0 a 100. É a média do aluno? 60 pontos? Não pode ser. Por que não pode ser? Porque 59 ele é reprovado. Sim. Como é que 60 é média? 60 é a pontuação mínima para aprovação.
A média vai girar em torno aí, vamos botar de 72 a 78. Então, como que a gente vai trabalhar com a média? Você é professor. Sim. Para atingir os seus 60 pontos, você passa trabalho. Tem prova em dupla. Olha o caderno. Você olha caderno. Então, se a gente for analisar a fundo, nem 60 pontos você é. Se ele fizer 40 por esforço próprio, ele ganha 20. Já está no esquema. Já está no esquema. Então, é a mesma coisa da relação. Quando eu quero a pontuação mínima, faço a pontuação mínima para dar certo, já está errado. Sim. 59, tô fora. 60, tô dentro, pontuação mínima. Eu não posso levar a minha relação, não posso levar o meu namoro, o meu casamento com 60%. É isso aí. Cara, eu não passo 60% do meu dia com a minha esposa. Nem eu. Eu saio de casa 6 horas da manhã, chego em casa 10h30 da noite. Dois. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me doar mais período no final de semana e estar sempre com ela. Eu vou querer ir para um bar com os meus amigos? Pô, às vezes eu vou querer. Mas vai ser justo? Vai ser justo? Eu brigo muito com a minha esposa, ela sabe que eu falei, cara, sai um pouquinho. Sabe por que eu bato a minha pelada domingo de manhã? Eu fico, a maioria das vezes eu não vejo ela tendo esse momento com as amigas dela. É importante. Meu velho, eu pego nem o celular da minha esposa, nem ela pega o meu. Eu falo que a gente tem que atingir o 100%. E muitas das vezes, né, no dia eu vou conseguir me doar 20% e meu companheiro vai conseguir, aí ele vai ter que doar os 80%. O importante é que a relação, ela saiba que eles, em determinado momento eles precisam atingir o 100%. Porque muitas das vezes, realmente, na correria a gente não consegue 50-50. E aí que é importante o outro companheiro saber que ele precisa chegar ali. Quando eu não consigo, você vai conseguir. Quando você não conseguir, você pode contar comigo, eu tô ali. E é no dia a dia. E é querer dar certo, né? É no dia a dia. Porque o emocional afeta diretamente o pedagógico. Sim. O pedagógico nem sempre afeta o emocional. Se alguém cai na não esquenta a cabeça com muita coisa, não. Não vai mexer com o emocional dele. Mas se eu tô muito mal, cara, dificilmente eu vou render. Não rende nada? Eu vou render, cara. Porque a minha cabeça não para. Eu tô pensando em outras situações, em outros problemas. Eu não tô pensando, essa prova aqui não quer dizer nada pra mim. Que foda, cara. Não é. Uma nota não representa o aluno. Não. Um momento não representa um aluno. Não. Mas um conjunto de notas, um conjunto de esforço, aí sim pode apontar alguma coisa para esse aluno. É direcional. Ações, atitudes, sim, né? Que isso quase não é analisado, né? Como o aluno se comporta. É só ali a prova, não como ele se comporta diante das situações. Esse tempo foi bom demais, cara. Tiagão, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, meu velho. Eu queria saber de você o seguinte. Cara, como é que é a sua vida profissional? Né? Como é que é a sua vida como psicólogo? Fala pra nós, fala pra essa galera. Inclusive, a psicologia é um curso que cresce muito, pô, né? Caraca, tem uma demanda do caramba. A psicologia ela vem crescendo muito nos últimos anos. A psicologia tem uma flexibilidade muito grande, né? Top. Tem psicologia jurídica, tem psicologia de esporte, tem psicologia escolar. Hoje eu trabalho com psicologia clínica e escolar. E são áreas totalmente diferentes. Porque numa escola não é atendimento clínico. As pessoas acham que o psicólogo escolar vai fazer os atendimentos emocionais. Não, ali são direcionamentos. Então, se surge uma questão com um determinado aluno, você não trabalha só com aquele aluno. Você trabalha com as 2 turmas ou 3 turmas na mesma faixa etária de idade. Você acaba direcionando. É um plano de estudo, uma orientação profissional. Você faz palestra? Palestra, gosto muito de fazer palestra. Hoje, Ricardo, eu sou especialista em transtornos de ansiedade. Eu adoro trabalhar com coisas que envolvam ansiedade. Então, no consultório, hoje, meu cargo-chefe são transtornos de ansiedade. Então, tanto no consultório quanto no colégio, hoje, por ansiedade, ansiedade generalizada, está muito frequente, a gente acaba fazendo trabalhos direcionados para aumentar essa autoestima dos alunos, essa confiança fundamental dos cara. alunos. Então é muito diferente um trabalho do outro, mas um complementa o outro. Carol, ele vai deixar aqui o link dele, aqui, os contatinhos. Com certeza, as redes sociais. Pode entrar no meu Instagram lá, psicólogo Thiago Matheus. Vou deixar o da minha esposa também, que ela é especialista em transtorno de hiperatividade, que é a Paula Paranhos. Então, seu cara, deixa eu chamar. Só de sacanagem. Me fala uma história maluca tua aí, um PT que você já deu aí. Cara, um micão, fala aí, meu irmão. Eu tenho Mas só pra você também. Eu tenho 2 situações. Manda. Tem uma onde a ansiedade me deixou assim, extremamente sem saber o que fazer. Eu estava viajando com o diretor do meu colégio, o diretor administrativo, um amigaço meu também estava dirigindo, a gente indo para outra cidade.
Né? E a diretora falou assim, olha, vamos fazer uma oração. E a gente foi rezar o Pai Nosso e Ave Maria. Isso aqui é da rotina, eu já faço sempre. Ela pegou e falou assim, Thiago, reza a Ave Maria pra mim. Nossa. Ali na hora que eu iniciei ela, eu já fui pro final, eu fiquei muito nervoso. Eu fiquei muito ansioso, porque o que ela representa pra mim? E como que eu iria rezar uma Ave Maria para uma pessoa tão importante para mim? Fiquei muito nervoso. Então, quer dizer, me embaralhei todo, a gente começou a falou, calma, vamos deixar o Thiago se concentrar, mas teve uma sensibilidade, um acolhimento legal, grande comigo de falar assim, olha, agora vamos rezar todo mundo junto, para me aliviar. Aí ficou top. E a outra foi um caso, pô, na minha lua de mel, cara. Ai! Lua de mel? Lua de mel. Foi pra Floripa. Eu e minha esposa pra Floripa e chegou lá, ela gostou muito daqueles Skull Beats. Sabe? PT geral. Poxa, e assim, é a primeira vez que eu falo sobre isso porque eu não relaciono questão de bebida com o meu profissional. Aí eu fui beber aquelas Colbits, cara. Deitei na cama, de cabeça pra baixo, já tava no telefone chamado de vídeo dos nossos filhos. Eu dormi, acordei no meio da noite assim, o que você fez comigo? Onde que eu tô? O que você fez comigo? Com dor no ombro, com dor no pescoço, sem saber onde eu estava. Faz parte. Aí depois eu fui me localizando, já fui tudo girando, deixa eu dar uma deitadinha aqui, deita, amor, fica tranquilo. Nossa! Então foi duas situações, tanto de PT quanto de ansiedade, que ficou marcada pra mim. E eu já te passei coisa pior. Fala aí, Carol, conta uma aí. Vou contar uma situação, então, com essa questão da correria do dia a dia, de home office, porque quando você faz home office, você trabalha em qualquer lugar, né? Eu trabalho onde eu estou. E nesses últimos anos aí, eu pego muita estrada. Eu fico aí entre Minas, São Paulo, tô em Juiz de Fora, tô no interior aqui. E numa dessas vezes, eu no ônibus, assim, indo pra São Paulo e no celular trabalhando a viagem inteira. Entrei numa reunião dentro do ônibus e tô lá, de home office na reunião, conversando com a pessoa. E o meu noivo foi me buscar lá no desembarque. E aí o ônibus ele parou pra mim no meio da estrada. Eu falei com o moço, eu tô muito atrasada, para o ônibus que eu preciso descer, eu vou pegar minhas coisas rápido. Ele falou assim, você tá com mala lá embaixo? Eu falei, tô, mas eu juro que eu pego muito rápido. Você não vai nem sentir. Ele, então tá, vou parar pra você. Aí eu vi o ônibus parando no ponto que eu precisava, eu na reunião aqui, desci, virei pro meu noivo e falei, pega a mala lá e fui entrando pro carro. Coitado, mano. Qual que é? Aí eu apontei qual que era a mala, aquela preta ali. Aí ele pegou. Aí eu tô vendo ele resmungando e reclamando. Tá muito pesado, o que você tá trazendo nessa mala aqui? Boa. E eu entrei no carro, numa boa, na minha reunião, e ele continuou reclamando. Aí tá. Chegamos em casa, quando a gente foi tirar as malas do carro, e ele continuou, você tá trazendo um cadáver nessa mala? Não é possível. Eu olhei pra mala assim e falei, essa não é minha, não. A gente entra no carro, correndo, vai em direção ao ônibus pela estrada. Já estávamos chegando em São Paulo quando a gente alcançou o ônibus, fiz ele parar pra trocar minha mala. Eu falei, gente, não dá pra continuar assim, né? Nossa, mas é a cabeça, não para. Ó, eu não vou contar meu não, porque o meu é muito longo. Só tomando uma gela, aí eu conto meus histórias tudinho. Vou até escrever um livro. O meu fica registrado e o seu não, né? Isso aí eu vou contar no livro. Thiagão, brigadaço, cara. Você é um cara, muito obrigado por você ter vindo aqui. Tamo junto. Precisar das horas. Bom demais. Muito obrigada, Thiago. Foi ótimo. Galera, ó, bom demais. Siga o Fala que eu discuto aí, versão 2023, nova temporada. É nóis. Tchauzinho, pessoal. Fala que eu discuto.